Oi, gente, eu sou a Sabrina Alves, aqui em Marte em Alpha Centauri, e venho fazer esse vídeo para soltar no dia de hoje, visto que é Natal. Eu quero contar para vocês um pouco da minha desilusão com o Natal, um pouco das sensações e sentimentos que eu tenho e o porquê eu já não tenho essa data como algo tão significativo, e sim um gatilho para muitos traumas. Antes de que eu fosse expulsa de casa, lá no último Natal que eu passei junto com a minha família, isso foi aos meus 14 anos. Vou contar desde o início. Todo o Natal e Ano Novo, e a maior parte das datas comemorativas, nós passávamos na casa da minha avó paterna, junto com a minha família, por parte de pai, minha família paterna. E são pessoas muito conservadoras, muito rígidas, vamos dizer assim, né? De hábitos católicos. Lembro que minha avó colocava cantos gregorianos. Eu lembro que a gente escutava também muito aquele grupo Era, que cantava Ameno, Ameno Dore, Ameno Dorime. Enfim. E nesse último Natal, eu não gostava muito, porque eu não tinha muita liberdade, tinha tios que me faziam bullying, a esposa de um tio meu que sempre também me fazia bullying. Eu era muito chorona por conta disso. E aí ficavam cantando, ô mãe, o Tonico me bateu, levou meu saco de pipoca, pirulito e picolé. Um tio que sempre baixava minhas calças e me fazia me sentir envergonhada das minhas partes. Partes essas que eu já não gostava, porque eu via que era diferente das minhas primas. Eu tô com um pouquinho de ansiedade pra tocar nesse assunto. Minha voz tá um pouquinho embargada e me remove alguns sentimentos. Tô até meio trêmula. E nesse último Natal, enquanto eu tinha 14 anos, o meu padrinho morava na mesma rua que a minha avó, ali na Vila Palmeiras. E eu fui na casa dele para receber meu presente, para felicitar, para ver as filhas dele, que eu tinha amizade. Enfim, a minha madrinha já tinha morrido, que era a mãe dele. Mas a esposa dele me tratava como se ela fosse minha madrinha, me tratava muito bem. E aí eu fui lá, na casa do meu padrinho, junto com minhas duas primas, a Daniele e a Priscila. E a Priscila é a Prila, cantora, que eu já falei dela aqui pra vocês. E a Daniele, vamos dizer que é a neta preferida da família, por parte de pai. Ao menos do nível hierárquico mais alto. E, bom, sempre senti essa diferença. Essa é a minha percepção, tá, gente? Lembrando, eu estou contando desde o meu ponto de vista. Fomos na casa do meu padrinho. Eu lembro que eu felicitei, ainda brinquei um pouco lá, porque ele tinha umas coisas muito legais lá na casa dele, videogame, autódromo. Ele me deu um desses carrinhos, um autódromo desses carrinhos
elétricos que você controla com controle. Eu achava aquilo super legal. Um dos poucos brinquedos masculinos que eu amava. Supostamente masculinos, porque brinquedos são brinquedos, né? Não é específico nem para um nem para outro, mas a sociedade indica de que é mais masculino. Enfim, eu fui, recebi. Lembro que a gente comeu alguma coisa e voltamos. Quando voltamos, eu vinha pelo corredor, porque era um quintal bem grande, que minha avó era caseira de uma empresa, ela morava ali naquele terreno como caseira. E eu vindo por esse corredor, já era noite. Quando chegamos assim na porta da casa da minha avó, tinha uma diferença de nível entre o quintal e o corredor para entrar na casa da minha avó, de mais ou menos 1 metro de altura, uns 80 centímetros de altura, né? Do quintal. Meu pai, eu não tinha visto meu pai, porque ele estava no meio da escuridão, no meio dos matos e tal. Meu pai, de repente, do nada, eu só senti algo nas minhas costas, assim, eu pá, caí. Meu pai tinha me dado uma voadora pelas costas. Eu, uma criança de 14 anos. Ele, um homem formado. E eu não esperava de que aquilo viria, porque eu só tinha ido na casa do meu padrinho. Eu não tinha feito nada de mal. E eu não estava sozinha. Meu pai sempre foi alcoólatra, sempre bebeu demais. E ele era muito agressivo. Tanto que minha mãe preferia bater na gente para que ele não tocasse a mão na gente. Porque senão seria pior, ela dizia, e seria mesmo. Eu caí. Eu esperava que alguém fosse me defender. Que alguém estivesse do meu lado, que alguém me cuidasse. Ninguém fez isso. Foram poucos os puxões de orelha que ele teve. Eu comecei a discutir, falar por que você fez isso? Eu só fui na casa do meu padrinho, eu só fui dar Feliz Natal pra ele. Porque provavelmente ele já escutava piadas, ele já desconfiava de alguma coisa a meu respeito e ele fez isso por ódio. Porque ele não queria ter alguém como eu, como ele nunca quis ter na família. E, e aí eu lembro que eu me levantei, discuti com ele, e ele queria me bater mais, meus tios seguraram ele, então eu corri na cozinha. E fiz algo que eu não tornei a fazer na minha vida, mas eu estava disposta a me defender, já que ninguém estava me defendendo. As pessoas estavam mais me incriminando, falando por que você saiu, porque você foi na casa do seu padrinho. Os adultos daquela família, tanto os homens quanto as mulheres. Ele é seu pai, ele pode fazer isso. Então fui na cozinha, não pensei 2 vezes, abri a gaveta e peguei uma faca. Foi a única vez em que eu puxei uma faca para alguém. E foi justamente para o meu pai. E eu estava disposta, porque eu sei que quando a gente puxa uma faca, quando a gente pega alguma arma para se defender, a gente tem que estar disposta a ir até o final. E eu fui. Eu pequenininha, magrinha. Eu fui, eu caminhei. Então me seguraram, começaram a julgar a minha postura e não o meu agressor. Me esculhambaram, tiraram toda e qualquer razão que eu poderia ter. E eu estava na minha razão. Eu não sabia nem por que eu estava apanhando. E então me deixaram de castigo. Me colocaram de castigo. Me recriminaram, julgaram a minha postura, a minha reação, mas não a ação do meu agressor. Talvez por isso eu tive forças de fazer minha transição, de jogar logo toda a merda no ventilador.
porque eu sabia que ali, se eu quisesse permanecer naquele seio familiar, aquela só seria a primeira agressão. Eu viria muitas mais e talvez eu nem estivesse mais aqui, devido a que meu pai se transformava cada vez que ele bebia todos os dias depois que ele saía do trabalho. E ainda bebe. Com mais moderação, mas ainda bebe. E ali acabou toda a falácia, porque eu cresci escutando minha mãe falando que o Natal era um dia em que a gente tinha que estar em paz, em que a gente tinha que desejar o bem pro próximo, que a gente tinha que fazer o bem. E não devemos falar palavrão, não deveríamos brigar entre a gente, porque nós brigávamos muito, crianças, né? Eu, meus irmãos, a gente brigava muito por qualquer besteira. 3 filhos, né? E ali acabou pra mim a magia do Natal, completamente. Depois eu saí de casa e aí foi onde eu conheci natais diferentes, diversos, com outras pessoas que sim me respeitavam, me aceitavam, não me questionavam a minha existência, a minha forma de ser, o meu jeito de falar, se eu falo fino, se eu falo grosso, se eu escuto Britney Spears e não escuto Red Hot Chili Peppers. E ninguém baixava minhas calças, ninguém reclamava do meu chororô, até mesmo porque eu estava muito mais feliz, muito mais alegre, e eu não chorava enquanto eu não estava nesse lugar. Enfim, eu tive mais um enfrentamento com meu pai, mais adiante, quando eu já estava com os meus 18 anos, se não me engano, 17, 18 anos, que eu cheguei em casa e minha mãe estava bêbada e minha mãe não tinha costume de beber. E ele também estava bêbado. E aí eu fiquei louca, quebrei todas as garrafas no pé dele. Ainda puxei um gargalo de uma garrafa. Falei, a próxima vez que você der alguma bebida pra minha mãe, você vai se ver comigo. Uma vez eu já te puxei a faca e eu estou disposta a enfiar em você. Ele morto de bêbado, ele ficou assustado, porque ele não esperava essa postura. Era a segunda vez que eu estava enfrentando. E não me arrependo. Não me arrependo. Por nada. Assim como ele não se arrepende, nunca me pediu desculpas por ter me agredido. Enquanto eu era uma inocente, não estava fazendo nada de errado e o errado era ele porque ele estava morto de bêbado. E ele é um agressor. Por mais que hoje em dia ele não faça, ele foi meu agressor e ele também foi agressor da minha mãe. E também foi agressor da minha irmã. Em um surto de fúria. E ele só não me bateu nesse dia em que ele bateu na minha mãe e na minha irmã, porque eu não estava em casa, eu estava numa festa junina e eu cheguei e me deparei com a cena. Que foi pouco depois desse Natal. E então quando foi em 2012, Natal de 2011 para 2012, eu voltei para o Brasil, porque inicialmente nós iríamos fazer as pazes e colocar alguns pingos nos is. E porque ele vinha passando por problemas de saúde, segundo o que me contavam, ele se arrependia, mas ele nunca me pediu desculpas, nunca foi claro nas coisas em que ele fez comigo, porque ele não se lembra. Aquele velho ditado, quem bate esquece, quem apanha não. E como eu estava disposta a perdoar, eu passei lá. Só que eu pedi para que minhas amigas trans e meus amigos gays pudessem frequentar aquela casa naquela noite de Natal e de Ano Novo. Eu coloquei como condição para que eu estivesse lá na casa da minha avó, que já nesse momento ela ainda mora, na frente da casa dos meus pais, que é o mesmo terreno. E aceitaram, porque assim eu poderia ir, né? Já que essa era a condição para que eu estivesse presente, aceitaram.
E eu levei, não como maneira de me vingar, mas sim para que eles pudessem aprender de que essas pessoas são pessoas como qualquer outra pessoa. E eu só pedi para que eles fossem bem recebidos. Eu contei para as minhas amigas e para os meus amigos como era a minha família, os problemas que eu tinha passado, que eles são bastante conservadores. E todo mundo se preocupou em não ir muito vulgar, né? Mas depois a gente saiu de lá e a gente foi para um outro lugar. A gente foi para uma comunidade ali da João Paulo, favela. Não gosto desse termo, acho pejorativo, mas uma comunidade. E a gente se divertiu muito mais do que lá na casa da minha avó. Mas foram bem recebidos, foram bem respeitados, comeram, beberam, tiramos fotos com todo mundo, até mesmo com meu pai. E foram respeitosos nesse momento. Então, mas a diversão mesmo a gente só teve lá na comunidade. Foi uma delícia. Então, o Natal para mim passou a ter algo mais de significado nesse momento em que eu voltei para o Brasil. Enquanto eu estava aqui na Espanha também fazíamos nosso Natal, tanto nos apartamentos onde a gente, nos clubes, né, put club, em que a gente trabalhava, faziam ceia pra gente, e ou quando eu estava em Valência, que passamos na casa da Larissa Dourado, e foi uma comunhão de amigos, tinha um montão de gente, cada um levou um pratinho de alguma coisa, uma bebida, e a gente se divertiu, depois a gente saiu de festa. Eu tenho fotos e algum dia eu mostro pra vocês, eu vou soltando nessa semana, faço uma colagem no meu Instagram e mostro pra vocês como foi essa comemoração lá na casa da Larissa, que foi uma delícia. Em 2010 para 2011. Enfim, passamos a comemorar os natais enquanto eu estive lá no Brasil, lá na casa da minha avó. Mas é muita hipocrisia. Muita gente é convidada e depois falam mal das pessoas, fica aquele bochichinho por trás. Eles são muito hipócritas, a minha família paterna. E muito injustos. Muito classistas. Eles não gostam de gente popular, gente como a gente que fala alto, gente que expressa a sua felicidade de maneira a que se expanda ao mundo. Eles gostam de julgar. E julgam pelas costas, tá? E então eu, como tradição, eu passava o Natal e Ano Novo sempre até a meia-noite lá na casa da minha família paterna, aturando piadinhas, aturando julgamentos, aturando pessoas vindo me provocar diretamente de maneira dissimulada ou direta. E eu aturei, porque eu tive que isolar muito da minha personalidade para poder estar naquele lugar. Mas eu queria porque eu tinha o desejo de criar novas memórias e no fim das contas era sempre tudo igual. Não todos, algumas pessoas até eram legais comigo, mas até a página 2, até a página em que eu reivindicava meus direitos e reclamava de alguma coisa, alguma postura de alguma pessoa, ou que eu tocava nos meus traumas e essa pessoa me tirava a razão e falava, ele é seu pai. E nisso eu tô falando dos níveis hierárquicos maior. Ele é seu pai, você tem que aceitar. Ele é assim. E ele não vai mudar. E eu sou obrigada a mudar. Eu sou obrigada a restringir minha personalidade para que não chateasse ou não irritasse nem ele, nem os outros transfóbicos da família. E assim eu fiz. Eu aguentei muita coisa, gente. Eu aguentei muita coisa. A dor que eu sinto cada vez que chega essa data, ninguém consegue me tirar. Nada me tira essa dor.
Eu procuro fazer novas memórias, eu procuro fazer com que eu não me lembre, mas é impossível. É impossível. Não tem como. Porque é parte da minha existência. Eu não consigo apagar da minha memória como eles fazem. Eu não consigo fingir que tá tudo bem. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente. E hoje eu tô do outro lado. Tudo isso ficou lá atrás, ou ficou do outro lado do oceano. E olha como me afeta. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que elas causam na gente. Ou elas têm noção e não se importam, porque elas não sentem nada por nós. E outros preferem dar valor ao que essas pessoas que me causaram mal pensam, falam e até mesmo preferem a presença delas do que a minha. Porque eu me tornei uma pessoa triste nessas datas. Eu tento não transparecer, eu tento passar uma mensagem legal para quem estiver ao meu redor, mas eu sei o que eu carrego aqui dentro e aqui. Eu sei que eu não sou a única, que outras pessoas passam por coisas semelhantes. Eu só espero que hoje em dia seja muito menos. E que algum dia não passem nunca mais. E se acaso passam, que exista alguma justiça, que exista alguém responsável para defender essa criança e não culpá-la, não isolar ela depois de uma agressão. E culpar a reação dela, condenar a reação dela e não a reação do agressor. Todo mundo adora meu pai. Todo mundo adora meu pai. Enquanto a mim, as pessoas fingem suportar. E é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu só queria chorar um pouco com vocês. Contar um pouco das minhas dores nesse dia. E expor essas pessoas que me fizeram mal. Porque elas nunca me pediram desculpas por isso. Elas nunca me pediram. E mesmo assim eu estive do lado delas e procurei me doar a essas pessoas depois de tudo isso. Porque eu estava decidida a criar novas memórias, porém eu esperava o mínimo de autocrítica e redenção, o que não teve. Espero que vocês sejam muito felizes e que não carreguem dores nessas datas, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente se vê numa próxima. Espero que um pouco mais alegre. Tchau. Sabrina, Silicone, Saline, Poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.